Oi pessoal, eu e a Matilda, a gente está aqui hoje para compartilhar com vocês uma dica super importante, assim, né, para a gente construir esse conhecimento. Quando a criança tem, né, paralisia cerebral e que ela tem o tônus muito aumentado, né, ou qualquer outro quadro que leve a esse aumento de tônus, normalmente a criança ela fica fixa, ela tem uma postura fixada da cintura escapular, né, que é dos membros superiores. Então ela tem pouca mobilidade e geralmente ela está presa aqui. Então por ela estar presa nessa postura, isso acaba dificultando várias funções. A função do alcance, né? Então quando a gente quer treinar para ela fazer esse alcance, essa função manual, ou quando a gente quer trabalhar ela para uma outra postura, para que ela descarregue o peso naquele braço, e muitas vezes é difícil, aí você fica, né, brigando contra, né, esse tônus mais aumentado, porque ela está fixada nessa postura. Se a gente fosse colocar nessa posição, a gente também, né, se você, né, tentar juntar suas duas escápulas, né, aqui atrás, assim, você vai ficar preso aqui atrás. E aí isso dificulta a nossa mobilidade, né? A gente tem pouca mobilidade. Se meu braço está preso aqui atrás, para mim conseguir fazer essa extensão dele é super difícil. Então, e aí a gente muitas vezes fica brigando, né, contra esse componente da criança e não percebe que ela está presa na cintura escapular, né? Então, nos braços aqui em cima, né, na parte do tronco superior. Outros componentes, né, que também podem estar relacionados tem a ver com toda essa musculatura acessória. Às vezes a criança tem dificuldades respiratórias, uma criança que usa tráqueo, né, que usa traqueostomia e tem um padrão respiratório, né, anormal, ela acaba não utilizando, né, a musculatura respiratória da forma adequada. Como eu já comentei, né, em outros momentos aqui no Instagram, a gente tem, né, os nossos músculos respiratórios, eles são respiratórios, né, eles trabalham em atividades respiratórias e em atividades não respiratórias, que seriam, né, atividades motoras, vamos dizer assim. Então, eles são músculos respiratórios e músculos motores. E quando a gente acaba utilizando, né, invertendo essas funções, a gente acaba sobrecarregando essa musculatura. Então, por exemplo, os músculos acessórios, né, que estão aqui na parte superior do tronco, os escalenos, o esternocleido, então eles são músculos acessórios da respiração, eles não são músculos principais. E quando eu acabo invertendo essa função, né, de acessório para a função principal, em que eu não tenho uma expansibilidade, né, abdominal adequada, em que o meu diafragma não funciona da forma adequada, eu acabo sobrecarregando esses músculos. Então a criança acaba utilizando muito essa musculatura acessória. Quando ela puxa o ar, ela puxa aqui em cima e o abdômen acaba não expandindo, né, do jeito que deveria. Então ela acaba ficando presa também aqui em cima na cintura escapular, ela acaba utilizando demais essa musculatura, o que também leva a essa falta de sinergia, né, que a gente chama, essa falta de sincronia de movimento. Então esse movimento acaba não sendo realizado da forma harmônica. Então muitas vezes a gente precisa conseguir organizar primeiro essa parte respiratória, para depois a gente conseguir ganhar as outras funções ditas, né, funções motoras, como por exemplo o alcance, enfim. E o que eu queria trazer aqui realmente é para que a gente tenha esse olhar para essa parte, né, da cintura escapular, então para que a gente consiga trabalhar em cima dela primeiro, antes de querer ganhar o alcance, né, ou alguma outra função manual. Por exemplo, quando a gente coloca a criança de prono e de repente a gente não consegue fazer uma descarga de peso adequada, na maioria das vezes é porque ela realmente está presa aqui, né? Em função do tônus muito mais alto, em função de um padrão respiratório inadequado. Então, que a gente consiga primeiro trabalhar toda essa musculatura da cintura escapular, fazer uma boa liberação de peitoral, de deltoide, de trapézio, para que a gente consiga que esses músculos atuem de uma forma mais
harmônica. E uma dica bem legal para que a gente consiga tá liberando aos poucos, né, essa musculatura, seria trabalhar com a criança na bola. Então ela tá nesse padrão extensor aqui, e aí a gente tem que trazer ela para esse padrão flexor, né, trazer ela para flexão do corpo. Ela tá aqui então na extensão, né, com os braços presos, né, aqui na cintura escapular. Então a gente tem que trazer ela para esse movimento da flexão, desculpe. Ela tá na extensão e a gente tem que trazer ela para flexão. Então, se a gente utilizar a bola, a gente consegue ganhar um pouco desses componentes aqui. Então, aqui na bola, eu consigo com uma boa facilidade, né, de uma forma mais fácil, tá acessando a cintura escapular aqui. Então, aqui, ó, à medida que eu já jogo, que eu venho trazendo o peso, né, tirando ela dessa descarga de peso que está sendo feita aqui nos braços, e eu transfiro essa descarga de peso para o quadril, né, que eu jogo o peso dela aqui para o bumbum, né, que eu venho trazendo, aí jogo o peso dela aqui, automaticamente a gente está trabalhando toda essa musculatura extensora. Então eu estou alongando a musculatura extensora, porque ela tá aqui, então ela tá com a musculatura, vamos dizer, encurtada. E aí quando eu, né, consigo levar os braços dela para frente, eu consigo alongar, e quando eu jogo o peso aqui pro bumbum também, eu tô fazendo esse movimento, né? Eu tô alongando essa musculatura que tá presa, né? Tava assim, e aqui eu tô conseguindo alongar, dar essa amplitude maior aqui. Então, só o fato de eu estar descarregando, jogando o peso dela pro bumbum, ó, a Matilda é uma boneca aqui, e ó, só de eu estar jogando o peso, né, mudando aqui aonde ela tá fazendo a descarga de peso, ela já tá ativando toda essa musculatura extensora, né, e aqui também. Então, eu consigo aos poucos ir liberando o braço dela lá pra frente. Então, aqui eu consigo, ó, a bola, né, facilita pra gente fazer esse giro. Então, ó, eu jogo o peso no quadril dela, e aí à medida que eu giro aqui, ó, eu tento levar o bracinho dela lá junto, né, eu giro aqui o quadril e jogo o peso lá também. E aqui vou trabalhando, né, vou dando essa amplitude de movimento para os braços, para favorecer essa extensão, aqui trabalhando esses componentes aqui na bola. Então a bola é um acessório bem legal que a gente consegue estar utilizando para estar conseguindo, né, apoiar, dar essa informação proprioceptiva em toda essa parte anterior, né, do corpo, que tem pouca informação sensorial chegando, porque a criança está presa aqui atrás, né, nesse padrão extensor. Então acaba que essa parte anterior, né, não recebe muitas informações. Então é super importante a gente estar colocando a criança de prono, né, que seria essa posição de barriguinha para baixo, dando bastante informação nessa parte anterior, trazendo esse peso que está aqui em cima, né, preso na cintura escapular, para a cintura pélvica, então para o bumbum, descarregando esse peso mais no bumbum. E aos poucos, nessas rotações, a gente vai conseguindo liberar um pouco melhor o membro superior, a cintura escapular, através de mobilizações aqui na cintura escapular também, que eu posso estar mostrando em um outro vídeo. Mas para que a gente alerta, né, o alerta desse vídeo é para que a gente fique sempre muito atento e olhe esses componentes em que a gente às vezes está brigando contra um movimento e acaba não percebendo que a criança está presa, né, na cintura escapular em função do tônus aumentado ou de, né, alterações respiratórias pelo uso excessivo da musculatura acessória. E então, para que a gente sempre observe bem a criança e tente liberar primeiro esse componente, né, trabalhar a cintura escapular, para depois a gente estar ganhando esses outros componentes de alcance, de descarga de peso e melhorando essa função respiratória, nesse sincronismo respiratório,
e que a gente com certeza vai observar melhores resultados. Tá certo, pessoal? Até mais!